O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia. Um beijo e um abraço para Leandro e a mim, porque sem ele não teríamos a parceria com a Central 3. Graças a ele é que você ouve a gente, graças a ele que a gente chega em seus ouvidos. Eu ia falar em suas residências, né? Mas podcast tem dessas que você pode escutar em qualquer lugar, então é mais fácil falar que a gente chega aos seus ouvidos. No programa de número 43, a gente vai falar muito, mas muito mesmo sobre Série A. Nas últimas edições a gente tinha que dividir a atenção, né? Fala um pouquinho da seleção italiana, fala um pouquinho dos italianos na Europa, em especial na Liga dos Campeões, mas hoje é Série A na veia. Isso porque estamos gravando no dia 30 de outubro, uma noite de quarta-feira, e temos rodada de meio de semana, tivemos rodada no final de semana com clássicos muito bons, pelo menos um clássico muito bom, né? Que superou todas as expectativas. Foi um dos jogos mais divertidos de assistir dos últimos anos, então a gente tem bastante assunto para falar da Série A. Já dá para ver uma galera ficando pelo meio do caminho, e a gente vai conversar muito sobre isso. E é claro que eu não estou sozinho nessa, estou com o Caio Bittencourt, com o Nelson Oliveira. Já vou jogar a primeira pedrada. Caio Bittencourt, Mário Balotelli está de volta na Série A. Isso é bom? Isso é ruim? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, vejamos para quem será bom. Para gente que talvez seja neutro nessa história assim, tem toda uma curiosidade de como ele vai se sair depois de um tempo fora, depois de um tempo que ele passou meio batido ali na Turquia e tudo mais. Garantiu um bom número de gols, é bem verdade. Você tem dois recém-contratados pelas lesões que o Genoa apostou, tanto o Balo quanto o uruguaio, Gaston Pereira, já de experiência no Cagliari e tudo mais. É um momento em que o Genoa aposta tudo. Talvez até esse momento o Retegui não teve uma substituição adequada e isso está fazendo uma enorme diferença para o Genoa na tabela, na parte de baixo, com uma falta de gols importante, e acho que vale a aposta. A questão é como o Balotelli vai se sair após tanto tempo longe da Série A. Ele já não joga a Série A desde 19-20, naquela experiência com Brescia. Vejamos agora como serão as coisas e se ele consegue garantir os gols que até o momento nomes como Vitinha e incrivelmente o Pinamonti até o momento não garantiram com profusão. Até o momento o artilheiro genuano é o Pinamonti. Só, entre aspas, fez 3 gols. Então, é pouco. Rapaz, o Caio falou que o Genoa apostou tudo, né? Tava apostando tudo nessa contratação do Balotelli. Quando o seu all-in é o Balotelli, a gente tem uma ideia aí do drama que vai ser a temporada do Genoa, né? Que já vem sendo e que vai ser, pelo visto, a temporada do Genoa. Nelson, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem uma galera lá embaixo que eu imagino que a gente não vai gastar muito tempo falando deles, então a gente já mata logo essa demanda de agora. Mas a galera fazendo os pontinhos aí, Nelson. O Leite fazendo ponto, né? Venceu essa rodada. O Venezia conseguiu uma vitória também. Queria que você falasse dessa galerinha, já que a gente vai passar um pouco mais rapidamente sobre eles, para depois mergulhar nos peixes grandes, digamos assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou discordar do Caio. Eu acho que o Pinamonti é uma das poucas coisas do Genoa que estão funcionando. O Genoa está muito complicado a situação por causa de lesões, né? Até por isso foi atrás de 2 jogadores que estavam sem contrato, né? O Pereiro e o Balotelli, né? Mas, enfim, tá na lanterna, né? O Genoa acabou caindo para a lanterna. A gente está gravando aqui durante a rodada, né? Na noite da quarta-feira. O Genoa joga na quinta contra a Fiorentina. E
caiu para a lanterna porque o Lecce e o Venezia venceram, né? E o Venezia venceu, assim, numa grande entregada da Udinese, né? Vamos ser sinceros. A Udinese cometeu 2 pênaltis, estava ganhando de 2-0, cometeu 2 pênaltis, teve um zagueiro expulso, né? O Touré fez a falta, e na falta que ele foi expulso, para evitar o gol, o Nicolas Cavilla fez o gol, então, ou seja, não adiantou absolutamente nada. E o Venezia venceu, né? O derby do Trivêneto, e, enfim, continua na zona de rebaixamento, assim como o Lecce, que também ganhou do Verona, né? Eu vejo o Lecce como um time que tem um pouco mais de capacidade para poder sair dessa situação. O Venezia acho que foi só um pequeno brilhareco aí, embora tenha o Poyampalo, que é um atacante que tem feito seus gols, né? Já tem 4 na Série A, foi artilheiro da Série B, mas eu acho que ainda é muito pouco. Para esses times que estão embaixo, acho que o Parma é o que a gente pode falar sobre esse bom momento, né? O Parma tem 6 empates, são muitos empates, mas empatou com a Juventus, venceu o Milan, né? A única vitória do Parma foi contra o Milan, e é um time que joga bem e muitas vezes não consegue os resultados que merecia. Precisa ganhar um pouquinho mais para deixar essa parte assim mais próxima da zona de rebaixamento, né? Tá um ponto só acima. Poderia estar em uma situação melhor porque tem jogado tem jogado bola para isso, né? Tem jogadores que estão fazendo um bom campeonato, né? O Bernabé, que foi ouro olímpico com a Espanha em Paris, tem o Boni, tem o Mihail e o Man, que foram bem na Euro pela Romênia. Enfim, é um time que bem arrumadinho e que poderia estar numa situação até melhor. E a gente pode, enfim, né? São 10 rodadas ainda. Vamos ver o que o Parma consegue produzir, se consegue dar esse pequeno salto, né? Para ficar numa situação mais favorável. Muito obrigado aí por citar o Parma e por dar nome aos bois também, porque eu concordo com você. Muita gente jogando direitinho no Parma, nomes individuais se destacando. O Man fazendo um campeonataço até aqui. Muito obrigado. Vamos falar então, como eu disse, dos peixes grandes. Eu também citei na abertura do programa o empate no Derby de Itália no começo do programa. Então, Caio, a gente já teve Juventus e Inter jogando depois do Derby de Itália, mas foi um jogo tão monumental, com tanta coisa para falar, que a gente não pode passar batido. Então, eu queria que você falasse desse 4-4. E se quiser emendar também, aí eu deixo a seu critério já nos jogos de Inter e Juventus pós esse empate no Derby. Olha, de certa forma, eu diria que foi o melhor jogo de Série A que eu vi nesse ano de 2024. E para falar a verdade, eu assim eu confesso que eu preciso forçar muito para lembrar uma partida tão boa, assim, competitiva entre as duas equipes, assim, no esporte em geral esse ano. São aqueles jogos que você costuma lembrar por muito tempo pela qualidade das duas equipes, pelas reviravoltas ao longo do jogo, pela qualidade individual de muitos atletas no jogo. Talvez você só tem um certo ponto de interrogação com relação às defesas, que é, nesse momento, o ponto de equilíbrio. Se você acabar pensando na situação da Juventus após a lesão do Bremer, e também com a Inter em meio às suas questões físicas, seja a questão física do Acerbi, seja a questão física do Çalhanoğlu, que obrigou a mexer no meio-campo, que obrigou a fazer times diferentes e assim até fazer com que a Inter usasse a cavalaria para jogar com o Empoli e pensar em poupar depois, assim a longo prazo, pensando nos duelos de mais adiante da temporada. Mas dito isso, foi uma partida assim de tanta qualidade, de duas equipes que não desistiram. É bem verdade que com essas falhas defensivas, porque não se pode ter tudo, não dá para você ter uma partida perfeita, mas com tantos erros defensivos, é porque de certa forma a partida, quando acontece assim,
Para quem é neutro, assim, para quem está como neutro, como era o meu caso, é uma delícia. Embora eu não tivesse 100% neutro, porque naquela situação, assim como um torcedor do Napoli, você acaba assim sendo uma situação win-win. Win-win porque um dos dois ia perder e se empatasse podia abrir distância, que foi o que aconteceu. Então, nesse quesito, assim, acabou sendo uma diversão maior, mas talvez para os interistas e juventinos, nem tanto, por conta dessas questões defensivas. Ô Nelson, queria falar com você de um aspecto do jogo que foi 4-4, o Juventus teve é, momentos muito bons, principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo, só a partir da entrada do Yildiz, mas eu acho que o torcedor da Inter não está muito feliz com o empate, né? Essa é a impressão que eu tenho. Mas de alguma forma, dá para, não digo comemorar, mas dá para ter como um alento o controle de jogo da Inter, porque de uma forma geral a Inter controlou o jogo, né? A Inter teve muito mais controle das ações e a Juventus era mais espetadas e tal, se garantindo muito em jogadas individuais, mas dá para usar isso como alento ou o torcedor da Inter não tá nem aí e acha e só encara, só consegue ver como 2 pontos perdidos? Eu acho que a sensação maior é de 2 pontos perdidos, porque por mais que tenha controlado o jogo, não capitalizou, né? Foram muitas chances perdidas quando o jogo estava em 4-2, né? Poderia ter feito 5, 6, até 7, né? Teve chances para isso, jogou algumas para fora, outras o Di Gregório defendeu. Essas aí a gente não pode colocar na conta dos atacantes, né? É mérito do goleiro, mas algumas foram chances desperdiçadas de fato. E logo depois disso, você com o jogo ali controlado, né? Já estava caminhando para os 20 minutos finais. A Inter se desarticula completamente defensivamente, né? O Dumfries dá muito espaço para o Yildiz, ficam muitos espaços naquele lado direito, né? O Bissek não entrou bem no jogo, errou nos 2 gols, né? O Sommer também erra no quarto. Então, essa falta de solidez defensiva tem que preocupar o Inzaghi e ele falou disso na entrevista pós-jogo, né? Falou que não é normal o time tomar 4 chutes e 4 gols. E foi o que aconteceu. E isso tem sido recorrente na Inter, né? A gente já falou aqui sobre como esse time está, até agora, muito mais parecido com o time de 2022-23 na Série A do que com o da temporada passada. É um time que tem desperdiçado pontos, que tem sido inseguro defensivamente. Foi assim contra o Monza, por exemplo, que é um jogo bastante lembrado das 2 temporadas, né? A Inter tropeçou contra o Monza também em 2022-23. E, e isso aí se reflete nos números, né? A Inter não tomou gol contra o Empoli, então isso dá uma leve melhora, mas até a 9ª rodada tinha tomado 13 gols. No primeiro turno inteiro da última temporada tomou 9. E no campeonato inteiro, considerando que depois que ganhou o Scudetto e foi eliminado pelo Atlético de Madrid, na verdade eu até inverti a ordem, né? Porque o Scudetto estava bem encaminhado, mas quando a Inter perde para o Atlético de Madrid e fica só com a Série A pela frente, dá uma desconcentrada, o time começa a sofrer um pouco mais de gols, e aí acabou meio que diminuindo o trabalho defensivo que teve ao longo da temporada, né? Poderia ter sido um resultado ainda melhor. 22 gols sofridos ao longo de 38 jogos é bem pouco, mas poderia ainda ter sido melhor. A grande parte dos gols que a Inter sofreu foi depois desse lapso, né? Assim, de desatenção, também um pouco já de cansaço e até um pouco de sensação de dever cumprido que dá um relaxamento, né? A Inter estava com o Scudetto muito encaminhado. Então agora vai comparar que tem praticamente um quarto, né, do campeonato e já tomou mais da metade dos gols que tomou no campeonato anterior todo. Então é o que se fala muitas vezes, né? Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Então se a gente for usar essa máxima para Inter, fica difícil sonhar com o Scudetto tomando tantos gols assim. E quando você está ganhando um derby de Itália contra a Juventus por 4-2, com 2 gols de vantagem, você permite que o adversário, e é o adversário que você mais odeia, empate, né? Isso pesa. Até na parte anímica,
A Inter entrou um pouco desconcentrada contra o Empoli, teve muitas dificuldades no primeiro tempo, só um jogo que a Inter não criou muito nessa faixa de jogo, né? Não criou muito, e só foi mesmo começar a se encontrar depois que o Golitidze, olha aí a Geórgia atrapalhando a gente, foi expulso, e com um a mais, no segundo tempo apenas, que foi lá e achou os seus 3 gols, né? Também que até foi um resultado um pouco mentiroso, né? O 2-0 já era um pouco mais real, né? Depois o Vasquez acaba falhando e entregando o terceiro. Mas, enfim, agora a Inter tem uma vantagem que vai enfrentar o Venezia na próxima rodada. E aí, só depois, na rodada seguinte, enfrenta o Napoli, né? Que aí vai ser um dos jogos do campeonato e a gente vai saber um pouco mais o que é que vai acontecer. Ô, Caio, só pra gente fechar a Juventus, então, depois da lesão do Bremer, parece que tudo de ruim apareceu, né? Tudo de ruim tá acontecendo. A gente vê alguns jogos em que as fragilidades da Juventus estão nas laterais. Foi assim contra o Stuttgart, né? O Stuttgart amassando o Juventus pelos lados do campo. Tanto é que o Mota tem que abrir mão de ter o Cambiasso como jogador mais avançado e recua ele para lateral, porque senão ia continuar tomando pancada. Mas a impressão que dá é que é um castelo de cartas que a partir do momento que o Bremer foi tirado, né? A carta do Bremer saiu, foi tudo pro saco. Como é que o Mota resolve isso, né? Porque não vai ter o Bremer, não tem como, assim, ficar chorando, né, sobre isso. E não tem ninguém no elenco com essa capacidade do Bremer. E vou até me estender um pouco na sua pergunta pelo seguinte: não só perde o Bremer, como o Danilo enfrenta um momento muito ruim, né? Muito ruim mesmo. O Bremer geralmente, o Danilo, perdão, geralmente é criticado na seleção brasileira, de certa forma injustamente. Mas as críticas em relação à fase dele no Juventus agora são com muita justiça, né? Porque tá muito mal mesmo. Inclusive contra o Stuttgart foi um pouco de azar também, né? Não fazia um jogo tão ruim assim, aí tem o azar de cometer um pênalti. Mas, de uma forma geral, é uma fase muito ruim. Como é que o Mota gerencia isso, né? Você perdeu seu melhor jogador, a sua liderança do setor tá numa má fase terrível. E aí, como é que faz? Tira ele para dar uma anuviada? Ou se tirar, vai queimar? É uma situação delicada, né, cara? É uma situação complicada porque, além do Danilo, já os outros também já não têm tido atuações tão seguras. Seja ele, seja o Gatti quando entra, como foi diante do Parma, e não foi uma atuação lá das melhores, seja o Kalulu, que cometeu um pênalti muito bobo no derby com a Inter no domingo. Então, de certa forma, acaba que é uma defesa que não está bem entrosada, que você precisa de ajustes, e para começo de conversa, o Thiago Motta vai ter que definir o que ele quer primeiro na liderança da defesa. Ok, ele quer prioridade nos passes, então ele vai acabar optando pelo Danilo. Ele quer, de repente, uma segurança maior, talvez ele opte pelo Gatti. Ele quer alguma outra coisa, tem o Kalulu. E ainda você tem também questões entre o Cambiasso e a disputa na esquerda entre o Cabal e o Savona, que que tem essas outras questões, tem essas variações, porque quer queira, quer não, a Juventus até esse momento tem rodado muito a equipe, você tem questões físicas em jogo também, e aí sobre essas questões físicas, até para a gente pontuar, por exemplo, isso explica um certo exílio do Douglas Luiz no time, que não vem atuando, que vem sofrendo com lesões e com alguns problemas físicos. A adaptação dele tem sido até um pouco mais devagar sob essa maneira. Então, vai depender muito da maneira com que o Thiago Motta pensar a equipe. Só que assim, é muito difícil você não ter em conta
que antes da lesão do Bremer, a Juventus chegou a emendar várias partidas sem tomar gol. E depois disso emendou partidas seguidas tomando gol. Então é muito difícil você desvencilhar isso. É claro que é todo um aspecto coletivo, você tem algumas outras variações, mas é um abacaxi para o Thiago Motta descascar. Daria pra gente falar um pouco mais de Juventus, né? Até porque tem coisas boas a ser faladas. O Conceição, por exemplo, gratíssima surpresa. Você falou aí da demora da adaptação do Douglas. O Francisco Conceição se adaptou muito rapidamente, mas acho que a gente já falou bem de Juventus e como a Juventus está embaixo, acho que a gente tem que focar mesmo no que tá dando errado nesse time. Vamos falar um pouquinho de Milan, Nelson, porque a gente teve outro grande jogo, não na rodada de final de semana, mas já nessa rodada meio de semana. O Milan recebeu o Napoli e pode falar do jogo se quiser, mas eu queria falar com você o seguinte: desde o jogo da Liga dos Campeões, em que o Rafael Leão é substituído, o Okafor entra no lugar dele e magicamente as coisas acontecem. Começa a boca pequena, né? Começa o burburinho, começa, ih, rapaz, olha só, o Leão saiu, deu certo. O Leão parece que não é tão intocável. E aí, contra o Napoli, o Leão começa no banco, queria saber se está tudo relacionado, se faz parte da rodagem de elenco. Eu não sei não, hein, Nelson? Eu tô sentindo um cheirinho de confusão ali vindo de Milanello. E você? Também tô achando que o negócio tá meio complicado ali. A gente até falou no nosso último episódio, né? Sobre como muitos jogadores do Milan parecem bem fora de sintonia, né? A gente não tem como saber se estão mesmo, e se tiverem, se é fora de sintonia com a diretoria, se é fora de sintonia com o Paulo Fonseca, se é fora de sintonia com os dois. A gente não sabe, né? A gente aqui só pode especular. Mas o Leão tá muito... Toda hora ele posta alguma coisa nas redes sociais, meio marrento, assim, meio com com aquela aparência de que está muito invocado, que está ali meio insatisfeito com algo, e mostra isso também em campo, né? Assim, eu estava até olhando questões estatísticas, né? O Giovanni Capuano, que é um jornalista que nem sempre conta com o apreço da sua audiência, ele trouxe uns números sobre o XG, né? A métrica de gols esperados e da quantidade de finalizações que o Leão está tendo nessa temporada, e ela é compatível com até dos seus melhores momentos. Mas a gente não está vendo o Leão jogar dessa forma, né? Para você ver que às vezes as estatísticas elas mentem um pouco, né? Então ele está chutando, tá produzindo a quantidade de gols esperados dos seus melhores momentos, pode até estar, mas está influenciando tanto assim no jogo? Ou será que essa métrica de gols esperados poderia ser gols que ele, na verdade, deveria estar fazendo e não está fazendo? Porque a gente não está vendo o Leão no seu melhor momento, isso é óbvio. Quando o cara sai, e não é uma vez só, né, como a gente já bateu nessa tecla aqui, sai de campo mais de uma vez e o seu reserva faz mais do que você, alguma coisa não está bem. Então, é algo que o Milan tem que se preocupar. Não sei se está já pensando numa possível venda do Leão diante dessas questões polêmicas, né? Ou se está pensando talvez no Paulo Fonseca sair, tentar o Leão receber um pouco mais de confiança de outros treinadores e mantê-lo. Bom, realmente fica um pouco difícil de dizer porque são muitos sinais conflitantes, né? O Milan continua dizendo, falando sobre a importância do Leão, o próprio Paulo Fonseca, mesmo colocando ele no banco, também fala que ele é muito importante, e o Leão fica meio que com esse jeito de que tá meio sem vontade, né? Então, bom, quem perde é o Milan, com certeza, apesar de os reservas do Leão estarem até produzindo um pouco mais, não são da mesma qualidade que ele, né? Como diria Eimael, sinais, né? Fortes sinais
E sabe o que eu tô achando? Assim, não que eu fique buscando muito também, não que eu tenha procurado muito, mas tá meio sumidinho o Ibrahimovic, né? Eu sei que não é exatamente o papel dele, né? Que ele é mais uma função muito mais relacionada à diretoria do que ao elenco, do que ao campo, mas para quem gostava de falar, tá bem quietinho. Caio Bittencourt, o Napoli que não tem nada a ver com isso, foi lá e venceu o Milan. O primeiro gol do Napoli, inclusive, eu vou aconselhar, se você não viu, você que está ouvindo a gente não viu o primeiro gol do Napoli, veja, porque é bem engraçado, bem bacana de ver o gol, né? O Pavlovic vai tentar disputar no corpo com o Lukaku e bate na massa, como diria o pessoal da internet. É um gol típico de Lukaku. É aquele gol que Imagine um gol de Lukaku. Foi esse gol que ele fez contra o Milan. Mas queria que você falasse do jogo do Napoli e do momento do Napoli também, cara, porque o Napoli vinha de uma sequência muito boa, mas os mais desacreditados, e eu tenho certeza que você se inclui nesse grupo, poderia ver a sequência do Napoli e falar assim: mas foi Monza, foi Como, aí depois o Empoli, depois o Lecce, tentando. Nesse caso Ah, específico de sequência, eu não contesto a sequência. Afinal de contas, quem vem de um 10º lugar na temporada tem passada. que comemorar qualquer vitória. Não! Primeiro que assim, o certo para você, como torcedor ou como analista, você tem que valorizar qualquer jogo. Se você encontra, seja o Como, seja o Milan, você tem que valorizar os dois adversários, os dois valem 3 pontos e são importantes. Conte acabou ganhando os campeonatos que ganhou em Juventus e na Inter e também no Chelsea, porque valorizava esses pequenos confrontos, consegue pilhar nesses pequenos confrontos. E isso, de certa forma, acaba influindo na tabela, em todas essas situações. Então já emenda aí, porque assim, a impressão que eu tinha na Itália era que o pessoal tava esperando um passinho à frente, né? Assim, um degrau a ser subido. O primeiro foi. O primeiro foi uma vitória até tranquila. Tem ali um gol anulado pelo VAR do Morata, né? Que poderia ter mudado um pouco a figura do jogo, mas, como diria o Gattuso, né? Se minha avó tivesse roda, era bicicleta. Não tem como ficar analisando muito. E o Napoli controlando não só o Milan, mas todas essas vitórias do Napoli, embora os placares não tenham sido muito elásticos, sólido, né? Um time que passa um susto aqui e outro lá, porque não tá jogando sozinho, né? Tem sempre um adversário, mas uma solidez típica característica do Conte, né, cara? Exatamente esse o ponto. De certa forma, não é um Napoli que vai te amassar o tempo inteiro, como certos momentos assim que muita gente foi criada nos últimos anos, claro, com o Sarri, que acabou não ganhando o campeonato, com o Spalletti, que acabou dando em Scudetto, que tem essas coisas. Embora eu ache que isso, às vezes, é até meio enganador e que cada jogo é uma história. Porque se você for parar para pensar, quando o Spalletti, na campanha do título Milan e Napoli, que o Napoli ganha em Milão, ganha em San Siro de 2-1, com o gol do Tiolito Simeone e tudo mais, o Napoli sofre o jogo inteiro. Foi uma das melhores partidas do Merê no campeonato, que o Kim Min-jae tira uma bola assim, na hora H, que podia ser o empate do Milan nos acréscimos e tudo mais. Foi um jogo de tiroteio, um jogo muito bom naquela ocasião. E, de certa forma, o Milan fez pouco do que poderia fazer com relação ao Napoli. Isso é bem verdade, que tem um trunfo coletivo da defesa, você tem um trunfo coletivo de atuações do Buongiorno, do Rachmani, do Anguissa, do Matias Oliveira, que são importantes, e, de certa forma, fez também com que, sempre que chegasse no ataque, se chegasse com dada eficiência. Foi o caso do bonito gol até do Kvaratskhelia, do gol do Lukaku, que assim, mais Lukaku que isso no momento impossível. Eu diria que mais Lukaku que isso, só talvez aquela fase da Inter em que ele era capaz de carregar uma bola de um lado ao outro do campo. Mas Eu hoje, achei que você ia ser cruel e falasse que mais Lukaku que isso só se ele perdesse gol.
Então, não sei, é porque, assim, mais Lukaku que isso, eu poderia dizer também que ele atrapalhar chutes adversários, que realmente já aconteceu com o Napoli também nos primeiros minutos, que foi engraçado. Mas, assim, o Lukaku hoje em Nápoles é um pouco mais diferente em relação ao Lukaku da Inter, principalmente, seja o da primeira, seja o da segunda passagem, é diferente até um pouco em relação ao Lukaku da Roma, até por questões táticas, porque de certa forma o Conte está voltando àquela ideia da linha de quatro defensores, e aí você tem toda essa questão da utilização dos laterais ou utilização dos alas. Não tem sido, por enquanto, tão ortodoxo com a ideia dos três zagueiros. É bem verdade que, se você olha o elenco, talvez você não tenha a mesma profundidade de meio-campistas, por enquanto disponíveis, porque você tem Lobotka machucado e você talvez o Gilmour e o McTominay, embora com partidas agradáveis, ainda não tem esse poder de dominação de meio campo. Então isso acaba pesando nesse aspecto. Acaba pesando também para o momento e tudo mais, mas parece um time um pouco mais camaleônico dentro das ideias do Conte. Seja por não se prender à linha de quatro, porque em dados momentos você percebe taticamente, é até uma tendência que vem sendo seguida, tá? Vem sendo seguida pelo Conte. Eu vejo isso também em alguém que é ortodoxo com o seu sistema de três zagueiros, que é o Inzaghi, que às vezes tem usado linha de 5 também, mas que é uma lógica, muitas vezes, até de você usar 6 na defesa, 6 no ataque, porque assim, casos como o Anguissa e o Lobotka, ou o Gilmour e o McTominay vão e voltam e acabam preenchendo as linhas, seja atacando, seja defendendo, e toda essa variação e essa pressão toda acaba por fazer diferença. Muita gente pode falar nesse momento que assim, o Napoli pegou adversários, entre aspas, menos difíceis e tudo mais. Só que aí você percebe, por exemplo, os pontos que a Juventus acabou perdendo, por exemplo, para falar de uma das principais adversárias, o Napoli acabou ganhando do Parma, ganhando do Empoli, ganhando do Cagliari, goleando o Cagliari. A Juventus acabou tropeçando nesses 3 adversários, por exemplo. E isso acaba por fazer uma enorme diferença na conta do campeonato lá no final, seja para você sonhar com qualquer coisa. E nesse aspecto, para quem sofreu tanto como sofreu na temporada passada, é importante. Para não dizer que eu não corneto nada, porque eu sempre corneto e eu sempre acho um motivo, talvez eu acredito até que falta só um pouco mais de conexão do McTominay com as jogadas pelos lados, seja Kvaratskhelia ou seja o Politano ou quem quer que atue pelo lado direito. Conte no momento tem preferido o Politano. Eu acredito que um encaixe melhor, uma questão, uma proximidade ofensiva maior, tanto do McTominay quanto até os avanços do próprio Gilmour, poderia fazer uma diferença e municiar melhor o ataque, para até que você consiga produzir um pouco mais. Que foi até engraçado, como muitas vezes durante o próprio jogo, houve quem disse: o Napoli fez só 2 gols e mais nada. Cara, às vezes, qual que é o intuito desse jogo? Colocar a bola na casinha, querendo ou não. Então, de certa forma, teve isso. Teve alguns momentos também de gols perdidos, alguns lances, principalmente com o McTominay, que acabaram fazendo a diferença, mas o curioso é que nem no momento em que o Pulisic entrou, e mesmo no momento em que o Rafael Leão entrou, o Napoli não chegou a ter sofrimentos mais pesados na partida. E isso faz uma boa diferença. Até para dar meu pitaco sobre a situação Rafael Leão, o que eu acho que pega em algumas situações do Rafael Leão, até
o nível de cobrança que o Paulo Fonseca tem com relação a ele nas duas fases de jogo. Porque em dados momentos, se você tem ele com a bola, é a garantia de que você vai arrumar problema para o adversário. Até em dados momentos, até em alguns lances de perigo, o Conte chegou, por exemplo, colocar o Mazzocchi ali para proteger, para auxiliar o Di Lorenzo, que tem lá seus problemas marcando jogadores com mais velocidade, com um drible melhor, e até por conceder espaços, você tem essa questão também. E o Rafael Leão, com a bola, você percebe que ele ainda faz diferença. Por isso, as estatísticas dele permanecem boas, embora não saiam tantos gols. O X da questão é que a movimentação dele parece que não anda mesmo. Parece que ele anda meio desconexo com relação ao resto do time, na questão até do próprio jogo com a bola. No jogo sem a bola, a gana que ele tinha no período Pioli parece que ainda não encaixou com o Paulo Fonseca, não tem aquele Rafael Leão que corre de um campo ao outro com a mesma coisa. Você não vê o Rafael Leão fazer coisas que por exemplo, estava fazendo Morata, de ir buscar a bola no campo de defesa, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa acaba sendo uma situação que deixa um pouco chato. Deixa um pouco chata a relação dele com o técnico, com a diretoria, e até a torcida também parece uma coisa que as arquibancadas estão meio encucadas com ele. Até no famoso jogo com o Brugge, que ele sai 30 segundos depois, o Okafor faz a jogada do 2-1, no fim do jogo, o Rafael Leão não foi saudar a torcida, e isso, para a lógica dos ultras, para a lógica das arquibancadas da Itália, é um crime. Exato, pra gente pode até não significar muito, mas pra galera lá das curvas sul, faz uma baita diferença. Faz uma baita diferença, até nesse momento que a curva sul tá sob caso de polícia e sim, tudo. Sem faixas, né? Sem faixa, você tem um monte de coisa, e isso acaba fazendo diferença, porque nesse tipo de jogo, nesse tipo de clássico, que foi o Milan e Napoli, todos os 11 têm que jogar assim, coletivamente. É a única forma de você competir. E até, por exemplo, ter o mérito do Conte até esse momento, de você conseguir fazer os jogadores correrem por você, correrem pelo sistema, comprarem a ideia. E até o momento parece que o Paulo Fonseca não conseguiu fazer esse Milan de todo mundo comprar as ideias. Claro, você tem lesões também, você tem certas dificuldades, mas se você for pelo argumento das lesões, você pode comparar com outros dois rivais. Compara com a Juventus, que nesse momento teve o Koop Meiners voltando nessa quarta-feira, mas assim, você não tem o Bremer até o fim da temporada e você não tem fisicamente o Koop Meiners e o Nico Gonzalez. Compara com a situação. A Juventus tem seus problemas defensivos, mas ela deixa de correr? Não. A Inter teve os problemas físicos do Çalhanoğlu, do Acerbi. Você tem, às vezes, ali uma certo porém para você encaixar o substituto da vez do Çalhanoğlu. Nessa com o Empoli foi o Fratesi, no derby foi o Zielinski. Eles tiveram problemas com correr? Não. Tiveram problemas, às vezes, com posicionamento, com algumas coisas. Mas com o Milan, você parece que tem esse problema. E aí, deixa todo mundo encucado. Não tem como. Nelson, falando sobre o Napoli de novo, a gente tem, nas duas próximas rodadas, dois grandes jogos, né? Duas pedreiras para enfrentar o Napoli. O Napoli recebe a Atalanta no Diego Maradona e depois joga contra a Inter fora. Não quero ir além, né? Porque esse campeonato não dá pra gente planejar nem projetar muita coisa na frente, mas
Não é exagero dizer que o Napoli chega como favorito nesses dois jogos, mas só pegando um gancho no que o Caio falou, porque o Caio estava apontando uma deficiência do time, né? A falta de conexão do McTominay com quem joga pelos lados. Fora isso, tem mais alguma coisa que o Napoli precisa consertar para esses dois jogos ou é aquele ajuste fino e passar o carro nos dois aí? Assim, eu acho que o Napoli, na verdade, ele tem jogado bem, né? Tem se defendido bem. O Conte já dá uma cara ao time, mas eu acho que o Caio pode até falar, tem esses jogos aí menores fazem diferença e tal, mas o Napoli ainda não foi colocado de frente a uma sequência de estresse. E começou agora com o Milan, e a sequência que o Napoli tem pela frente é muito pesada. Não é só esses dois jogos, né, contra Atalanta e Inter. Depois o Napoli tem a Roma, depois o Napoli tem o Torino fora de casa, depois recebe a Lazio, depois ainda pega o Udinese fora de casa, que também tem jogado bem. Então é uma sequência bem dura, né? Obviamente não estar disputando competições europeias favorece o Napoli porque ele tem menos jogos para fazer uma recuperação melhor. Mas agora que a gente vai ter uma noção mais séria do trabalho do Antônio Conte, na minha opinião. Eu acho que a gente vai poder saber o quanto, dentro de um período estressante, esse time vai reagir. Do que é feito esse time, digamos assim, né? Até agora o Napoli não tem apresentado problemas muito sérios. Sempre que joga, rende, né? Você vê que até o próprio Di Lorenzo, que é um grande exemplo, que não vinha jogando bem, se reencontrou, né, nessa temporada, tem feito bons jogos, defensivamente, inclusive, é algo que ele não vem fazendo na seleção italiana, por exemplo, embora nessas últimas datas FIFA ele tenha também melhorado nesse aspecto. Mas eu acho que agora que a gente vai poder ver do que é feito esse Napoli, né? Nessas próximas duas rodadas, eu acho que isso é o ponto mais importante, porque ele vai enfrentar os dois melhores ataques do campeonato, né? A Atalanta que tem 26 gols e a Inter tem 24. O Napoli tem a melhor defesa com 5. Então, vai ser mais provável a gente definir o que é que o Napoli vai de fato competir nessa temporada, se ele vai mesmo sustentar a partir desses dois jogos. A Atalanta tem feito bons jogos em Nápoles, né? Nos últimos anos tem ido bem quando visita o Napoli, e a Inter, quando recebe o Napoli, também não tem costumado perder. Então, são dois jogos que, até do ponto de vista do retrospecto, da rivalidade, né, que tem entre o Napoli e os times do Norte, que devem dar um norte na temporada. Mas eu realmente não vejo muitos problemas, muitas questões táticas. Eu acho que o time tem rendido e o Conte deve manter o mesmo padrão que ele tem adotado até o momento. E sobre o Milan, né? A questão é que talvez esteja ficando bem longe, né? O Milan já são 11 pontos do Napoli nesse momento, né? E tudo bem, tem um jogo a menos, mas virtualmente são 8, né? Já para quem imaginava o Milan brigando pelo título, tá começando a ficar difícil. Então, o Napoli está num ritmo bom, né? Só deixou de ganhar pontos, no caso, perdeu um jogo, empatou outro, né? Todos os outros 8 ele venceu. Então, o ritmo do Napoli tá forte. E quem não acompanhar vai começar a ficar para trás. A gente pode ver, imagina aí se o Napoli ganha esses dois jogos, né? A Inter é a segunda colocada e o Milan e a Atalanta está agora na terceira posição. Se vence esses dois jogos, pode abrir uma vantagem muito expressiva e aí a gente vai ter novamente uma grande reedição, né, do campeonato de 2022-23. Eu gostaria, tá? Eu sou a favor. Agora, a gente falou sobre os dois próximos jogos do Napoli, Caio, citando que o próximo é contra a Atalanta, né? No dia 3. Assim, eu imagino que quando a gente olha para o elenco da Atalanta e para alguns jogos da Atalanta, assim como foi a goleada para cima do Verona, liga um sinal de alerta do tamanho do estádio San Diego, do estádio Diego Maradona. Só que a Atalanta também tem os dias ruins, né? Então, assim, será que esse desafio todo? Porque, como eu falei, meteu 6 no Verona, mas na Liga dos Campeões, por exemplo, martelou sem muita eficiência, né?
como diria o pessoal mais jovem, foi o soca fofo, né? Foi aquele time que pressionou o Celtic, mas não necessariamente foi com aquele ímpeto. Então, assim, eu acho que às vezes a gente coloca a Atalanta como um grandíssimo candidato às coisas, ou um adversário, assim, do primeiro escalão, e de fato às vezes, só que não é sempre o primeiro escalão, né, cara? Então, assim, será que não dá pro Napoli pegar a Atalanta num dia desses aí de soca-fofo e ter até um pouco mais de tranquilidade do que previamente a gente espera, não? Olha, eu não digo que a Atalanta é dessas coisas assim, porque assim, bola por bola, pela diversão, pelo entretenimento e pela criação de chances, a Atalanta é quem está mais jogando bola assim da turma toda. E olha que assim, dos primeiros é de você destacar o desempenho da Udinese, o desempenho da Fiorentina, que tem jogado bem, o desempenho da Lazio, que tem se encontrado também. Então, assim, o da Atalanta tem feito uma enorme diferença com algumas inovações técnicas, táticas, com um aproveitamento muito bom do De Ketelaere e do Lookman, com um aproveitamento absurdo do Retegui, que tem jogado muito bem, seja armando o jogo, até mesmo trocando passes e assistência, como foi nessa quarta com o Monza, ou fazendo gols, como foi contra o Verona. Então, assim, coletivamente, a Atalanta está em ponto de bala, de certa forma. Coletivamente, a Atalanta está talvez no seu meio ideal. Então, isso acaba fazendo uma enorme diferença positiva a favor da Atalanta. Então, inevitavelmente, assim, a Atalanta seria um jogo complicado para qualquer time do campeonato, seja da Série A ou principalmente até pensando na Champions League, os jogos são mais abertos, a qualidade é boa e tudo mais. E no caso da Atalanta, você tem uma particularidade também de você ter em vista que agora os jogadores de banco de reservas estão participando mais do jogo. Você tem um Samardžić participando do jogo bem quando entra, um Zaniolo participando com certa qualidade quando entra também. O elenco da Atalanta está se mostrando competitivo para você sonhar com voos maiores na própria temporada. E isso pode ser muito bom para o projeto do Gasperini. E assim, se antes a gente pensava até que o Gasperini começava um pouco devagar e tudo mais, esse começo tem sido forte em desempenho e tem sido forte também em resultados. E isso é muito bom sinal. E queria que você falasse, Nelson, do Reteg, porque a gente começa o programa falando do Genoa, que perdeu o Reteg e agora amarga a lanterna do campeonato e que teve que recorrer ao Balotelli, e o Reteg na liderança da artilharia do campeonato sobrando, né? Geralmente, a gente costumava ver, e isso é muito legal nos trabalhos do Gasperini, né? Como cada temporada a gente vê coisas novas, porque é obrigado a vender jogador, é obrigado a negociar, e pela característica da equipe, faz um scout um pouco mais alternativo, né? Vai atrás de uns nomes assim um pouco badalados. E a gente vê um Atalanta com um homem gol que eu não lembro. Assim, a gente lembra da Atalanta de muitos gols, né? Quando tinha Papu, quando tinha Zapata, quando tinha Muriel, quando tinha Letite, todo mundo fazia o gol ali. Mas a gente vê agora uma concentração um pouquinho maior. Não significa que o time joga em função do Retegui. Mas é mais um ponto pro Gasperini, né? E, logicamente, para a diretoria da Atalanta, que sempre está sempre com esses prospectos muito bacanas. Mas o Gasperini adaptando um pouquinho, né? A gente fala que ele é tão dogmático, que tem que ser do jeito que ele quer, mas também tem um pouquinho de adaptação do Gasperini, né? Para essa fase brilhante do Retegui, né, Nelson? É o nível de participação do Retegui, né? Que ele tem se doado mais do que o Scamacca, por exemplo. Né? Então, para ele conseguir ser um 9
que se movimenta, que faz gols e que participa demais do jogo, tem muito da própria motivação dele, né? Eu acho que o Retegui tem uma questão que muita gente falou mal dele, né? Que ele chegou a ser convocado pelo Roberto Mantini quando ele ainda jogava na Argentina, né? No Tigre. E quantas vezes eu ouvi e li nas redes sociais que o Retegui não servia para a seleção italiana, que era um cara ruim, etc, etc, etc. Eu acho que ele deve ter visto isso também, deve ter lidado com essas críticas inicialmente, né? E isso impulsiona o futebol dele, na minha opinião. Ele é um dos melhores camisas 9 da Série A, sem a menor dúvida. E tem mostrado isso. Também tem todo um ambiente que é muito favorável a ele, né? Você tem um Lookman que se movimenta demais, um De Ketelaere que acho que até enfim, né, pelo tipo de personalidade do De Ketelaere, ele é um cara que ele não se preocupa muito em ser protagonista, né? É um cara que parece um pouco mais tímido, um cara que fica um pouco meio à parte, assim. Então ele acaba sendo um cara que favorece o coletivo e favorece até o futebol do Retegui também, que é aquele jogador terminal, né? Então, eu acho que tem toda essa alquimia aí da coisa que funciona muito bem para o Retegui. E acaba que, considerando o quanto ele já abriu de vantagem, né? Porque, assim, o Thuram, apesar de ele ter começado o campeonato muito bem, ele não é aquele cara que vai fazer 20 gols na temporada. Ele nunca fez isso. Então, se ele conseguir chegar a fazer isso pela Inter agora, seria uma novidade na carreira dele, né? Então, eu vejo o Retegui como um grande favorito à artilharia da Série A no momento. Obviamente, a gente tem o Vlahovic ali na terceira posição com 6 gols, né? O Thuram tem 7. Mas o Vlahovic, às vezes, tem as suas fases ruins também, né? A gente já falou do jogo do Parma, o Vlahovic... Toda temporada tem a famosa oscilação. E a gente viu, ele cansou de perder gol contra o Parma. Perdeu um gol debaixo da trave, inclusive, né? Com gol aberto. Então, ele tem essas fases, assim, meio negativas, né? E o Retegui, nesse momento, não tem apresentado grandes momentos de baixa. Agora, contra o Monza, né? Ele não jogou muito bem, mas deu uma assistência. Então, mesmo quando ele não está ali no seu máximo, quando ele acaba sendo limitado, né? Ele não jogou bem porque o Pablo Mari também marcou ele muito bem, né, nessa partida. Então, a gente tem que destacar também o trabalho dos zagueiros, né? Então, eu vejo ele com um favoritismo muito grande para ficar com essa artilharia da Série A. Ele está numa fase assim esplendorosa, incontestável como 9 da seleção. Se ele não tivesse tão bem assim, talvez até a gente pudesse estar vendo que o Immobile sendo cogitado de novo, né, para a seleção. O Immobile está muito bem na Turquia, né, artilheiro do Campeonato Turco. Mas se o Retegui não tivesse assim, tão dominante na Série A, vocês não acham que iriam começar uma conversa de o Immobile voltar a ser convocado para a seleção, apesar de na seleção ele nunca ter rendido o quanto ele rendia na Lazio? Eu acho que sim. Então, eu acho que o nível do Immobile na Turquia tem sido tão grande que eu já vi uns burburinhos até dele ser convocado também mesmo assim. É que o sistema, vamos relembrar, o sistema do Gasperini é um grande potencializador de atacantes. Foi assim com o Zapata, foi assim com o Muriel, foi assim com tantos outros, assim com ideias de falso 9 também, e fatalmente está sendo e será com o Retegui. A minha aposta até de artilheiro é para o Retegui por conta disso. não, eu concordo. Eu acho que o Retegui se a gente for olhar, né, até a última temporada foi um pouco diferente, né, nessa questão do Gasperini. Foi um time que rendeu muito mais em termos coletivos. Todo mundo ali do ataque da Atalanta produziu bem, mas não teve aquele jogador que se destacou muito acima dos demais em termos de número de gols, né? A gente teve o Scamacca com 13, o Lookman com 11, o De Ketelaere também produzindo ali para mais ou menos para essa faixa. Então, dessa vez não, né? Você vê que o Retegui está dominando muito, embora o Lookman e o De Ketelaere também estejam produzindo. Se a gente for fazer uma crítica assim à produção ofensiva desses jogadores da Atalanta, fica para o Zaniolo, né? Que é um cara que ainda está devendo bastante desde que chegou lá. O Samardzic, por exemplo, que tem jogado até um pouco mais recuado, mas também tem capacidade de atuar mais à frente. Não, ele tem rendido bem.
Então, inclusive foi ele que mudou o jogo agora contra o Monza, né? Deu um gol, fez um gol, deu uma assistência. Então ele tem participado bem quando ele joga, apesar de ser um cara meio preguiçoso, né? Então acho que fica aí essa nota dissonante aí pro Zaniolo. Desse susto eu não morro. E eu jurei antes da gravação, e jurei a mim mesmo, jurei pra vocês e pra mim mesmo, que a gente não ia falar de Roma hoje, mas você levantou a bola do Zaniolo aí e me atiçou. Rapidinho, pra finalizar o programa, um comentário final de vocês dois, eu queria que os dois falassem um pouquinho, mas que fase da Roma, hein? Ligando de volta pro De Rossi, não oficialmente, lógico, mas correndo aí boatos que ligou de volta. E, cara, o Juric estava muito triste, cara. Eu nunca vi o Juric triste do jeito como foi na derrota contra a Fiorentina. Derrota sintomática, inclusive, porque tem o Bove, né? O Bove que a Roma tinha lá no grupo e a galera não gostou que ele fosse negociado. Ele foi para a Fiorentina e deu uma estocada, deu uma facada na Roma. Mas queria que vocês falassem rapidamente sobre essa tristeza do Juric e essa tristeza que é a Roma também, né? Assim, o Juric é um cara que, de fato, não é um cara durão, né? Bate até em diretor de futebol. Então, eu acho que ele tá sentindo que entrou numa fria, né? Porque a situação da Roma não é boa e ele é o menos culpado disso. É um elenco que parece totalmente desconectado. Tem tudo a ver com problemas de bastidores da diretoria, né? Pô, até deu uma viralizada a cena, né? No último jogo que a Roma fez em casa, contra foi contra o Torino, né? Inclusive. O Lefebvre perguntando para o Pizzilli o que é que estava escrito na faixa da torcida de protesto, né? E acho que isso acaba mexendo com jogadores e muita gente nova ali. Isso aí se reflete, né? Porque a Roma é um time que animicamente e historicamente se derrete nessas questões psicológicas, né? A ponto de o Hummels estrear depois de ficar falando tanto que queria jogar e a estreia fazer um gol contra, né? Então, um cara experiente como o Hummels, acontecer algo desse tipo. E, bom, então eu acho que o Juric talvez sobreviva aí nessa rodada. Eu falei que o jogo tinha sido com o Torino, não é, né? O jogo dessa semana que é com o Torino, né? Então, mas o último jogo em casa que a Roma fez, que foi contra me perdi aqui, foi contra a Inter, na verdade, né? E agora contra o Torino ia ser meio irônico se o Juric perdesse e fosse demitido, né? Eu acho que não perde. E se for demitido, não será muito por culpa dele, não. Acho que a diretoria se colocou numa situação bem ruim, como a gente tinha até tocado nesse assunto anteriormente. Caio, Roma e tchau. Olha, né, nesse caso com a Roma, acho que é assim, eu torno a dizer o que eu disse na edição passada. É um momento de desconfiança coletivo que dificilmente vai mudar, especialmente quando você cruza as barbas com alguém com tanta confiança positiva e com desempenho crescente como era a Fiorentina do Paladino. De certa forma, a gente jogou tanta pedra no Moise Kean que a defesa da Roma fez tudo para ser fácil para o Moise Kean, fez tudo para ser fácil por um desempenho crescente do Colpani e até interessante ali o encaixe do Beltrán como ponta de lança na parceria com o Kean. E de certa forma, assim, é difícil você encontrar na Roma alguém que esteja jogando bem. É difícil. Antes você podia dizer, não, porque o Dybala, que o Pizzilli aí nesses últimos momentos. Você tem, sei lá, o Svilar, que é uma garantia defensiva, mas nem ele tem sido garantia defensiva por conta disso. O Dovbyk apagado. Talvez ele o Dovbyk tenha
ido para essa partida pensando na cerimônia da bola de ouro, que brincadeira, ele está entre os 30. Mas, bem, a bola de ouro é o Kids' Choice Awards do futebol e tanto faz. Foda-se esta coisa horrível. Mas, assim, dito isso, a cabeça está completamente perdida e o Juric está numa sensação de que eu vim fazer aqui. Porque, querendo ou não, assim, pro caso do Juric, você vai pensar, tá, assim, tudo bem, você treinou o Torino, que é um clube de camisa, um clube de torcida grande, etc., mas, assim, a sua carreira muda quando você treina 6 clubes na Itália. Juventus, a dupla da capital com Roma e Lazio, o Napoli, Milan e Inter, a dupla de Milão. A carreira muda, querendo ou não. Não adianta você dizer que não, porque é isso. Talvez com a Fiorentina também você tem isso. Dá para colocar nesse aspecto. Então, como é que a gente vai... Não dá para você até julgar o Juric por ter aceitado essa loucura, porque a questão é a Roma não ter dado condições para ele trabalhar. A Roma, e ironicamente, o lado da capital onde tem paz é o lado que está funcionando, é o lado da Lazio, é o lado que, sem estrelas nenhuma, com desempenho, o desempenho está crescendo. O desempenho você consegue ver coisas boas em algumas peças ali, em algum falaremos de Lazio no próximo. Falaremos, é um assunto para o próximo, porque merece. Porque o trabalho do Marco Baroni tem crescido e é importante para a gente observar. É um dos bons trabalhos do campeonato até aqui. Talvez, só para mim, está só atrás assim, de bola jogada da Fiorentina e da Atalanta. Inclusive, nenhum exagero dizer que a Lazio é até aqui o melhor time da Europa League, mas... Isso é um assunto para o Cautiopédia 44, porque o 43 chega ao fim. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha e que ficou com a gente até aqui. Nos vemos em 2 semanas, nos ouvimos em 2 semanas com muito mais assunto, porque a Série A tá boa, hein? Tá dando bastante assunto. Tem edição que é fácil de fazer, porque tem muito assunto e muito futebol, muita coisa para a gente abordar.